Pela graça e misericórdia de Deus, gostaria de ler a mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 180 adiante, onde nos diz: E que me diz das pessoas que dizem que estão veladas na presença de Deus e pregam alguma tradição de igreja? Ó, misericórdia! Deus, aquele que acrescentar ou tirar, e tudo mais, por injetar os seus próprios assuntos e seus próprios pensamentos, e não a palavra de Deus. Veja, que tipo de véu? Esse tem um véu eclesiástico. Deus tem rasgado esse véu, bem abertamente. Eles disseram: não há tal coisa como profetas, não há tal coisa nesses últimos dias como apóstolos e profetas. Não há tal coisa como cura divina, não há tal coisa como videntes, não há tal coisa como Marcos 16 sendo cumprido. A era apostólica terminou. Eles velaram isso das pessoas, porém, Deus saiu com seu Espírito Santo de fogo e rasgou essas coisas do alto a baixo. Deus tem rasgado o véu. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus, velada por detrás da carne humana. A coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente falando aquilo que havia de ser velado mais tarde, por detrás de peles. Veja você. Agora, isso a palavra foi gerada. Ela foi então escrita. Ela foi então colocada por detrás e ainda está velada, pois Deus sempre esteve nessa palavra. Amém? Ele é a palavra, sempre. Ele está sempre na palavra. Essa é a razão porque essa palavra tinha de ser velada. Ó irmão, irmã, você está captando isso? Olhem, vocês não veem. Ela tem se velado através das eras, de acordo com o que Deus disse. E ela será aberta nos últimos dias. Aqueles 7 selos seriam rompidos e a coisa inteira apareceria diante das pessoas. Aquilo que ocorreu desde o início, a hora da mensagem do 7º anjo. Todos os mistérios de Deus far-se-iam conhecidos nesse Elias, nesta última hora. Como que Cristo é colocado para fora de sua igreja e o Filho de Deus, como ele é revelado como Filho do homem novamente, como que a igreja há de ser colocada em ordem e tudo para o último dia. Nenhum credo, nenhuma denominação, apenas absolutamente a palavra, vivendo no indivíduo. Tomarei um e deixarei um, tomarei este e deixarei aquele. Está vendo? Há apenas. Não há compromissos, denominações, ligações, nem nada. É o coração com Deus. E ele somente está vendo. Note, velando uma carne humana. Moisés, com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pele de tejugo. Assim é Cristo, nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana, em carne. Isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está velando por peles de tejugo. Ele está velado. E desta vez ele está velado em um homem. Vê? Agora note. Mesmo ontem, hoje e eternamente, prometeu a sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, velado em carne humana, a palavra de Deus. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa ungido. Veja, o ungido. Logo Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era um ungido. Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor, ungido. E isso era tanto Moisés
como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra, toda a divindade, corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado, e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era ungido. Note agora, o véu, em carne humana, a palavra prometida para esta era, também tem que ser velada. Note, membros de igreja, amantes do pecado e pecadores, não podiam vê-la por causa do véu humano. Esta é a razão deles não o terem podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual o cartão de companheirismo ele tem? A igreja, que igreja ele pertence? Eu queria falar sobre isto hoje à noite, a qual a igreja ele pertence. Vê? E então, vê agora a qual igreja ele pertence, a qual grupo, que escola ele teve, onde ele recebeu sua instrução. Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição, ou de acordo com a lenda dele. Aqui, pela redondeza, este homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, ele sem dúvida, ele é do diabo. Veja, ele é do diabo. Ele nasceu fora do santo matrimônio. E José simplesmente casou-se com ela, para impedir que ela fosse apedrejada. Porém, porque ela era uma adúltera, e esse homem vem visitar e diz: a nós, sacerdotes, o que fazer? Eis que estava Deus ali em pé, revelando esta palavra, chamando Deus meu. Por que me desamparastes? Os mesmos cânticos que eles estavam entoando no templo, que Davi fizera para eles anos atrás, pertinentes a Cristo. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, transpassaram-me as mãos e os pés. E eis que estava ele ali, de pé, cantando. Isso, e mesmo o homem morrendo na cruz. E quando ele terminou, quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez no Monte Sinai com fogo santo, e queimou aquele véu do templo de alto a baixo, rasgou. E aqueles que podiam fazer? Olhar, mesmo para fora da janela do templo no Calvário, e ali estava Deus, bem à vista o sacrifício. Mas eles ainda não veem. Eles não veem isso. Hoje Deus, nesses últimos dias, tem rasgado essas tradições e trazido a palavra para a era, bem à vista, e eles ainda não a conhecem. Eles simplesmente não a conhecem. E é tão simples, vejam, é simplesmente tão simples. Eles estão longe das coisas do mundo. Eu preguei outro dia numa certa reunião relativo a ser um louco. Num dia desses, eu quero falar sobre isso. Ser um louco. Somos loucos. Somos loucos por alguém. Então eu serei um louco por Cristo. Paulo disse que ele foi contado como um nécio. Certamente, você tem de ser. Veja, necessita-se de ser louco para manter as coisas unidas. Estão vendo? Isso mesmo. Então note o véu, a carne humana. Não agora as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isso. Porque ele era um homem. Por quê? Aquela carne humana escondida escondia Deus. Agora, se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo que descesse, veja, uma grande coluna de fogo tivesse descido, mostrado aquilo que ele era, a coluna de fogo. Mas veja, o que ele fez de modo que ele pudesse passar por cima de todas aquelas pessoas sábias e inteligentes. Ele simplesmente revelou-se como ele prometera a Moisés. Veja, falarei como através de um profeta. Ele era o filho do homem, um profeta, e alguns deles reconheceram isso, a cerca de 0,1% de 100 no mundo. Eles creram nisso, os demais não creram. Porém, ele era mesmo assim.
Agora eu estarei dando uma pausa na mensagem O Desvelar de Deus. E eu parei no parágrafo 195. Estarei dando continuidade na segunda parte, e que Deus possa abençoar todos quantos puderam ouvir essa mensagem. Deus abençoe a todos no mais alto nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.